Existe um conceito fundamental em sistemas probabilísticos que raramente é considerado por quem participa de apostas. Em um sistema de apostas, não é necessário que o usuário perca em todas as interações. O modelo é projetado para garantir que, no agregado e ao longo do tempo, o retorno esperado do jogador seja negativo. Isso não é uma questão de sorte, percepção ou comportamento. É uma propriedade estrutural definida pela engenharia do software. Cada jogo é calibrado com base em distribuições de probabilidade e margem operacional. Essa margem representa uma pequena distorção intencional nas probabilidades reais, suficiente para assegurar que, em larga escala, a soma dos resultados favoreça a plataforma. Em termos técnicos, trata-se de um sistema com valor esperado negativo para o usuário e positivo para a casa. O ponto crítico é que essa vantagem ela não é emergente, mas sim determinística. Ela é definida antes mesmo da primeira aposta ser realizada. Está embutida nas fórmulas, algoritmos e regras de cálculo que governam o sistema. É uma decisão de design, uma linha de código que estabelece estatisticamente quem acumula lucro no longo prazo. Me chamo Nicolas, sou desenvolvedor de software. Nesse monólogo vamos ver como uma bet é construída por dentro e por que a matemática dela é desenhada para que você perca estruturalmente sem exceção. E após passar a ver as bets com esse olhar, uma coisa fica muito clara. Isso aqui não tem nada de inovação. É a aplicação mais simples possível de uma matemática antiga, empacotada numa interface bonita. Só para você ter noção do tamanho disso, o brasileiro hoje gasta algo perto de 30 bilhões de reais por mês com apostas online. Um crescimento de cerca de 500% desde que o Banco Central começou a medir esse mercado. Mais de 25 milhões de brasileiros apostaram só em 2025. Isso é 1 a cada 6 adultos no país. Enquanto esse número cresce, mais de 600 mil pessoas já pediram autoexclusão voluntária das plataformas. E 41% delas dizem que o motivo foi perda de controle sobre o próprio jogo ou impacto direto na saúde mental. Só que os discursos que as empresas vendem é o oposto disso. Eles dizem que existe estratégia, análise, questão de banca, expertise. Eles vendem a ideia que existe habilidade envolvida, quando na verdade tudo já está determinado. Bom, para começarmos a entender tudo isso, vamos entender primeiro como se constrói na prática uma plataforma de apostas. A resposta técnica ela é contraintuitiva. Na maioria dos casos, não se constrói. O que existe é um ecossistema B2B consolidado, o setor de iGaming, que fornece plataformas completas. Em vez de desenvolver um sistema do zero, o operador adquire uma solução pronta, parametrizável e rapidamente implantável. O funcionamento ele é basicamente direto. Os fornecedores especializados já desenvolveram toda a infraestrutura, o motor de odds, o processamento de pagamentos, gestão de risco, back-office e as interfaces. O operador atua principalmente na camada de marca, escolhe um template, define identidade visual e configura regras básicas. Em poucos dias ou semanas, a plataforma entra em produção. Isso caracteriza um produto de prateleira, modular e replicável, com baixo custo marginal de distribuição. Sistemas que podem ser empacotados e entregues em curto prazo são, por definição, altamente padronizados. A diferença não está no núcleo da tecnologia, mas na integração, distribuição e aquisição de usuários. É um modelo análogo a plataformas SaaS generalizadas, com a camada temática aplicada ao domínio de apostas. Com a incorporação recente da IA, reduziram significativamente o esforço humano necessário. Além disso, modelos de machine learning são utilizados em recomendação de conteúdo. O resultado é uma pipeline de desenvolvimento e operação amplamente automatizada. Arquiteturalmente, uma plataforma de apostas é composta por serviços desacoplados integrados via API. Entre os principais blocos está o motor de odds. Esse é responsável por calcular e ajustar cotações em tempo real, com base em probabilidades e margem operacional. Tem o gerenciamento de conta de jogadores, que é responsável por gerenciar a conta, o saldo, o histórico de transação e a carteira do usuário. Tem também a camada do front-end, que é basicamente a apresentação, seja ela web ou mobile, responsável pela experiência do usuário. A plataforma final é, na prática, uma orquestração de serviços terceirizados sob uma mesma marca. O ponto central, porém, está no motor de odds e no módulo de risco. O motor de odds incorpora uma margem matemática aplicada sobre as probabilidades reais. Essa margem não é emergente nem subjetiva
subjetiva, é um parâmetro explícito do sistema. Ao definir o overround positivo, o operador garante que o valor esperado das apostas seja negativo para o usuário no longo prazo. Trata-se de uma propriedade determinística do modelo. Já o modelo de risco atua dinamicamente após o início da interação do usuário. Sistemas modernos atribuem scores de risco comportamental com base em padrões de aposta, consistência de ganhos e arbitragem potencial. Quando um usuário apresenta performance estatisticamente lucrativa, o sistema pode aplicar medidas como redução de limite de apostas, a restrição de mercados disponíveis, pode também ter atrasos operacionais em saques e até mesmo encerramento ou suspensão da conta. Essas ações elas não são anomalias, mas funcionalidades previstas no design dos sistemas. Elas existem para preservar a assimetria estrutural que garante a rentabilidade da operação. Para sintetizar, o usuário interage com um sistema onde já existe uma margem embutida contra ele, definida no nível do algoritmo. Caso consiga superar essa margem temporariamente, entra em ação uma segunda camada, adaptativa, que ajusta o ambiente para neutralizar esse desempenho. Agora, recapitulando, as plataformas de apostas não dependem de desenvolvimento tecnológico próprio para operar, e seus sistemas são projetados desde a origem para garantir uma vantagem matemática ao operador. A questão central, portanto, é: qual valor econômico essa atividade efetivamente produz? A resposta, em termos técnicos, é que não há geração de valor produtivo. O modelo de negócio não está baseado na criação de bens ou na prestação de serviços que resolvam demandas materiais concretas. Trata-se de um sistema de intermediação financeira assimétrica, cujo único fluxo econômico consiste na transferência contínua de recursos dos usuários para as operadoras. É um mecanismo de redistribuição regressiva estruturado para operar com vazão unidirecional ao longo prazo. O enquadramento como indústria das bets é impreciso. Uma indústria pressupõe cadeia produtiva, desenvolvimento tecnológico próprio, investimento em pesquisa e geração de emprego qualificado. No caso de apostas, esses elementos são, em grande parte, externalizados. Como já analisado, a infraestrutura tecnológica é adquirida em fornecedores B2B em modelos padronizados, eliminando a necessidade de pesquisa e desenvolvimento interno. A principal atividade original do operador concentra-se em branding, aquisição de usuários e estratégia de marketing. No que se refere à estrutura de capital, a predominância da participação estrangeira. A regulamentação permite uma parcela majoritária de capital externo, o que implica que uma fração significativa do excedente econômico gerado não permanece no país. Além disso, a transparência sobre essa composição é limitada, dificultando a rastreabilidade dos fluxos de lucro. Os dados quantitativos reforçam essa dinâmica. Em um período de 12 meses, até meados de 2024, foram movidos cerca de 68,2 bilhões em apostas no Brasil. Desse total, 44,3 bilhões retornaram aos usuários como premiação, resultando em aproximadamente 24 bilhões de saldo líquido retido pelas operadoras. Esse diferencial corresponde essencialmente à materialização da vantagem matemática incorporada ao sistema. Os efeitos são assimetricamente distribuídos. Já existem estudos que indicam que uma parcela significativa dos usuários compromete renda essencial em apostas, impactando o consumo básico e qualidade de vida. Entre jovens, observa-se uma penetração relevante, mesmo em faixas etárias onde a prática é legalmente proibida. Paralelamente, há uma correlação com o aumento de transtornos relacionados ao jogo, incluindo dependência comportamental, depressão e outras comorbidades. A consequência sistêmica é a externalização dos custos. Já existem muitas estimativas apontando para dezenas de bilhões de reais anuais em impactos indiretos, considerando despesas com saúde mental, afastamento de trabalho, perda de produtividade e sobrecarga em sistemas públicos. Esses custos são absorvidos pela sociedade e pelo Estado, enquanto a captura de valor permanece concentrado nas operadoras. Esse fenômeno pode ser descrito como um processo de extração econômica associado ao agravamento de vulnerabilidades sociais. Os impactos não se distribuem de forma homogênea, incidem predominantemente sobre populações
com menor capacidade de absorção de risco, indivíduos de menor renda, jovens e grupos já expostos a instabilidades financeiras. O que nota-se é uma assimetria estrutural. O fluxo financeiro tende a sair do sistema financeiro local, enquanto os efeitos negativos, sanitários, sociais e econômicos, permanecem internalizados. Trata-se de um arranjo em que a apropriação de excedentes e a socialização de custos operam de forma dissociada. Então, o que nós podemos concluir disso é que a operação de apostas contemporânea baseia-se em infraestrutura tecnológica terceirizada, adquirida em modelos padronizado e rapidamente implantado. Incorpora no nível algorítmico uma vantagem matemática estrutural em favor do operador e resulta no agregado em transferência líquida de renda dos usuários para as plataformas, acompanhada de externalidades sociais significativas. O arranjo pode ser descrito da seguinte forma: plataformas são instanciadas a partir de soluções white label com baixo investimento em desenvolvimento próprio. O motor de odds é parametrizado para garantir o valor esperado, negativo ao usuário, e o módulo de risco atua de forma adaptativa para limitar comportamentos lucrativos. O resultado agregado observado inclui dezenas de bilhões de reais transferidos anualmente dos apostadores para os operadores, com relevante participação de capital estrangeiro, e custos sociais que superam essa extração, incidindo sobre saúde pública, produtividade e estabilidade social. Não há, nesse processo, evidência de geração de valor produtivo proporcional. A atividade não amplia a capacidade produtiva, não induz inovação relevante local e não estrutura cadeias industriais. A principal dinâmica é de capturar e redistribuir assimetricamente a renda mediada por sistemas digitais altamente eficientes. A partir desse ponto, a análise extrapola a engenharia e alcança a dimensão ideológica da operação. Observa-se uma estratégia de legitimação baseada na associação com práticas culturais pré-existentes. A comunicação do setor recorre a referências como loterias tradicionais, apostas informais e jogos populares, estabelecendo continuidade simbólica com hábitos sociais historicamente aceitos. No entanto, há uma distinção material relevante. Práticas anteriores eram episódicas, de baixa frequência e baixa integração tecnológica. O modelo atual incorpora infraestrutura de pagamentos instantâneos, sistemas de recomendação algorítmica, interfaces persistentes e mecanismos de engajamento contínuo. Essa combinação transforma um comportamento ocasional em um fluxo permanente de interação e transferência financeira, operando em escala e intensidade incomparáveis. Isso caracteriza um processo de reconfiguração de práticas sociais, em função de um novo aparato técnico-econômico. Um hábito cultural é apropriado, intensificado e inserido em um sistema orientado à maximização de extração de valor. O resultado não é preservação de uma tradição, mas sim instrumentalização. Há uma deterioração da renda disponível em segmentos vulneráveis, aumento de incidência de transtornos associados aos jogos, impactos sobre relações de trabalho e pressão adicional sobre sistemas públicos. Há uma redução líquida do bem-estar e transferência de custos para a coletividade. A questão central não se limita à regulação operacional. A formalização do setor organiza a atividade, mas não altera sua lógica estrutural. O núcleo do problema reside no próprio mecanismo de funcionamento. A combinação entre vantagem, matemática, automação e estímulo contínuo ao consumo. Diante disso, emergem duas abordagens: mitigação via regulação ou supressão via proibição. A primeira atua sobre sintomas, transparência, limite, tributação, enquanto a segunda incide sobre a existência do mecanismo. O debate contemporâneo já reflete essa tensão, como propostas legislativas que consideram a vedação integral das apostas de cota fixa. Por fim, permanece uma dimensão analítica a ser aprofundada: o papel da cultura do palpite na formação da aceitação social desse modelo. A relação entre práticas tradicionais e sua reinterpretação digital constitui um campo próprio de investigação, essencial para compreender como um sistema tecnicamente assimétrico se normaliza no cotidiano. Bom, esse foi o monólogo sobre as bets. Espero ter contribuído para o debate sobre o tema. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais.